Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Grande Babilônia, o sistema fonte de abominações. Sai daí não, vem comigo até o final. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, né? Antes da gente comentar, antes de você aprender a respeito da palavra, já clica aí no botão de se inscrever bem rápido e fácil. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, marcando a opção todas, você não perde nada. Temos playlist aí, já temos mais de 600 vídeos no canal, fora os Reels também, né? Que servem de bênção, estão ajudando, fortalecendo a fé de muita gente. Você também pode ser esse canal de bênção na vida de alguém. Já pensou você chegar lá no céu e Deus começar a te mostrar quantas vidas você ganhou e você salvou por um compartilhar de um vídeo, querido? Isso é possível e eu creio muito nisso, que a gente pode alcançar e modificar muitas vidas. Basta você estar curtindo, comentando e compartilhando vídeos como esse aí do nosso canal. Curtindo e comentando no próprio YouTube já mostra de maneira orgânica, e compartilhando você vai chegar onde pessoas, onde nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Então vamos junto nessa tarefa, nessa missão, que eu tenho certeza que Deus ele vai te recompensar quando você descobrir quantas pessoas você está abençoando, e pessoas que você tirou das trevas, tirou do caminho de perdição, e que você abriu os olhos e alertou essa pessoa. Um ato bem simples e fácil, muito rápido, querido. Leva menos de 1 minuto, aí, menos de 30 segundos, dependendo da tua internet, do teu telefone. Se não for um poquetinho igual o meu, que é bem lento, o teu de repente é mais rápido, você consegue fazer até em menos de 30 segundos, né? Então vamos junto nessa tarefa, nessa missão de levar a palavra a toda criatura. E o texto desse vídeo é Apocalipse 17, e nós vamos ler os versículos 5 e 6. Apocalipse 17, versículos 5 e 6, diz assim: Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, coisa terrível aqui a respeito da Grande Babilônia. A gente já vem falando sobre ela desde o capítulo 14, versículo 8. Nós já falamos bastante a respeito disso aqui, a respeito dela. Então a gente vem continuando a falar, porque é muita informação. Esse texto do capítulo 17, ele traz grande informação. Então a gente vai estar falando dessa Grande Babilônia, que é um sistema. Então a gente precisa estar muito bem entendido, e a gente precisa ter isso muito em mente, está muito claro com relação a esse tipo de coisa. É um sistema que está dominando o mundo, é um sistema que não atingiu seu apogeu, não alcançou tudo que a gente está vendo aqui de uma hora para outra. É um sistema que conquistou o seu espaço e atingiu esses patamares que a gente está vendo aqui de dominar o mundo. Então ele vai realmente dominar o mundo, esse sistema anticristão, esse sistema desalicerçando todas as bases e fundamentos judaico-cristãs. Ele vai dominar o mundo, isso aí sem dúvida nenhuma. A nossa busca aqui é para salvar pessoas e a gente conseguir tirar o máximo que a gente puder fazer, acima até dos nossos esforços e alcance, tirar essas pessoas desse caminho de perdição e levá-los ao reino do Filho do seu amor. 3 coisas que eu quero destacar aqui desses versículos 5 e 6 de Apocalipse 17, para a gente poder estar meditando e aprendendo mais a respeito desse texto. A primeira coisa é quando fala aqui de mãe. Está falando Babilônia, a grande, que é esse sistema ideológico, político e econômico que acaba dominando o mundo. Não se esqueça, querido, não se confunde, não se deixe confundir. Ninguém atinge uma hegemonia política. Esse negócio da democracia, ela é bem falha, querido. Tenta se candidatar para você ver se qualquer pessoa que se candidata, se apenas colocar o teu nome lá como candidato, se você consegue ganhar alguma coisa, se você consegue se eleger e chegar a alguma coisa. Você tem que primeiro ter um domínio ideológico, você precisa primeiro conquistar pessoas dentro de um sistema ideológico. Você precisa ter uma ideologia e pessoas que possam ser atraídas por essa sua ideologia, por essa tua forma de pensar. Isso em primeiro lugar. Então não existe conquista política sem por trás toda uma conquista e todo um trabalho ideológico. Então por isso que há uma grande disputa
por exemplo, na hora de escolher reitores de universidade, na hora de ditar as regras da educação básica, da educação secundária, do ensino fundamental. Por isso que há tanta briga política na hora de dominar as mídias, na hora de controlar mídias e redes sociais. Por isso há todo esse esforço, né? Por isso agora essa briga toda com relação às redes sociais, porque as pessoas estão desprendendo das mídias tradicionais e começando a pensar, começando a refletir. Então estão querendo cortar com isso para acabar com esse pensamento individual. Mais ou menos como aconteceu na Reforma. A Reforma, ela trouxe essa abertura que antes a hermenêutica, a interpretação bíblica ficava restrita a algumas pessoas, e depois da Reforma começou a ser difundido. Então tentaram fazer o que queriam para obstruir esse caminhar desse tipo de pensamento, da liberdade da pessoa poder ler a sua Bíblia e fazer a sua interpretação e pedir orientação de Deus e fazer o seu entendimento e começar a ensinar a Escritura, que antes era restrita a um grupo específico. Então, através da Reforma, houve essa abertura. Então, quando está falando de mãe aqui, está falando de um sistema, é um sistema ideológico, político, que vai sendo conquistado e que vai dominando. E essa política, ela requer lealdade. A gente não pode esquecer que na época em que esse texto foi escrito, aqui o mundo já condenava e já perseguia os cristãos por causa do sistema romano de idolatria ao imperador. Então o sistema romano, ele era regado, ele era envolvido na participação em festas a ídolos e celebrações religiosas pagãs. Então, a vida em sociedade, alcançar patamares, fazer negócio, fazer comercialização, crescer na sociedade, alcançar patamares até políticos, visto que a democracia já estava começando a caminhar aqui, mas atingir proeminência e ser rico naquela época envolvia participações em festas pagãs, em imoralidades sexuais, e muitos cristãos, como nós vimos lá, por exemplo, na carta a Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, e em outras cartas também. Se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes às 7 cartas de Apocalipse para você entender esse contexto da época, e é muito semelhante ao nosso contexto de hoje. Então essa mãe significa essa lealdade política, porque os cristãos daquela época aqui, da época em que foi escrito o livro do Apocalipse, eles eram acusados de deslealdade ao governo, eles eram acusados de deslealdade ao sistema, eles eram acusados de deslealdade ao imperador, à pessoa que estava ali no poder, por causa da ausência em festas pagãs e de não adorar, e de não cultuar publicamente ao César, ao imperador da época ali. Então, os cristãos eram acusados de idolatria. Então, adorar a um Deus vivo e Deus único e não adorar ao imperador e participar das festas pagãs, isso fazia com que os cristãos fossem acusados de idolatria. Perceba como o sistema é muito semelhante. Por isso que aquele sistema romano, ele é muito utilizado na Bíblia como comparação, porque na realidade a gente está vivendo hoje, 2000 anos depois, o mesmo raciocínio, a mesma ideologia, a mesma implementação ideológica política que acontecia na época de Roma, salvo aquelas as diferenças, né, de tecnologia, enfim, de várias outras coisas que já aconteceram ao longo da história, mas a forma de pensar, aquele duplo pensar, aquela coisa de acuse os cristãos daquilo que a gente faz, a gente é idólatra, mas aí a gente persegue e mata os cristãos dizendo que eles são idólatras. Então, esse sistema já acontecia naquela época e os cristãos só eram presos, só eram levados à arena, só iam para o Coliseu, só eram mortos, só viravam vela romana. Você já aprendeu sobre a expressão vela romana, aquela vela branca, a origem daquilo dali, né? Que eram as pessoas que eram amarradas nos postes, nas praças públicas e queimadas. E quem eram essas pessoas? Cristãos acusados de idolatria, porque eles diziam que só iam adorar a Cristo, não adoravam o imperador. Então eles eram colocados e surgiu aquela expressão então de vela romana. A vela romana eram cristãos mortos, incendiados em praça pública, que iluminavam a cidade com o queimar dos seus próprios corpos. Então os cristãos naquela época já eram acusados. Então essa expressão mãe
significa exatamente isso, é uma lealdade política, é uma obediência ao sistema e uma subserviência. Por exemplo, há um tempo atrás, alguns políticos eram acusados de serem ditadores, de serem autoritários. Mas o interessante é que quando você observa esses políticos que em 2019, 2020, 2021 eram acusados, não estou falando só de Brasil não, estou falando dos Estados Unidos e outros lugares do mundo também. Esses políticos que eram acusados de autoritários, de ditadores, eram políticos que traziam a liberdade econômica, eram políticos que tentavam descentralizar, eram políticos que tentavam diminuir o número de ministérios, eram políticos que eram a favor da pessoa tomar a decisão se tomava ou não determinado medicamento, se seguia ou não, eram pessoas que davam plena liberdade para as pessoas poderem escolher os seus caminhos. E aquelas pessoas que naquela época eram chamados de democráticos, de pessoas que defendiam a liberdade, hoje você vê essas pessoas no poder fazendo o discurso, vai ter que fazer, se não fizer vai ser preso, se não fizer vai sofrer as sanções, eu quero que seja assim e acabou. Então olha a diferença de liberdade, ou seja, é o que George Orwell falou lá no livro 1984, se você não leu, leia 1984 de George Orwell, é o duplo pensar, aquilo que em 2019 até 2021 foi falado e foi acusado do outro, hoje eles no poder estão exatamente fazendo aquilo de que acusavam. Então esse é o sistema romano que predominava na época aqui do escrito do Apocalipse e que está acontecendo hoje. Acusar os cristãos daquilo que é uma prática pessoal daquilo que faz. Então essa expressão mãe simboliza isso, simboliza essa subserviência, essa obediência de acordo com regras exageradas e essa lealdade política. Totalmente diferente do conceito de mãe de acordo com o sentido judaico-cristão, ou seja, já não há mais amor, já não há mais ligação sentimental e afetiva, mas apenas uma subserviência. Segunda coisa que a gente vai destacar nesse texto, novamente, é a palavra abominações, que vai dizer que ela é a mãe das meretrizes e das abominações. Meretrizes são a prostituição, está muito ligada à abominação. A palavra abominação no grego, a gente já falou no vídeo passado, que tem ligação com a idolatria. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior a esse aqui. E essa idolatria, essa substituição de alicerces, de você tirar todos os alicerces, tudo que lembra, toda memória, toda história, toda lei, todo mandamento, toda regra judaico-cristã, você destruir, você implodir isso aqui, você estabelecer novas regras, novos limites com o pseudo nome de liberdade, né? Então, essa substituição que teve um preço. Então, quando está falando aqui de mãe das meretrizes e abominações da terra, isso aqui está ligado ao versículo 6, que ela foi embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, houve um preço para essa substituição e haverá um preço. É por isso, mais uma vez, que a gente ressalta aqui que nós acreditamos, dentro desse nosso estudo do Apocalipse, que essa geração aqui presente é a mesma geração que viu o arrebatamento, que viu as duas testemunhas e que presenciou esse fato. Quando a gente fala de mesma geração, a gente está falando de um período máximo de 40 anos. Eu entendo, respeito opiniões de que pode ser, e realmente existe, não estou fechando questão nem dizendo que a minha palavra é a certa, mas dentro da coerência, dentro daquilo que a gente vem interpretando do texto bíblico, eu entendo muito claramente que esse sentido está dizendo exatamente isso. É a mesma geração, é a geração que presenciou. Por isso está falando aqui, embriagada com o sangue dos santos, ou seja, o sangue ainda está ali, o sangue não secou, o sangue não foi embora, ela ainda não lavou. As pessoas estão vendo o sangue. O que significa as pessoas estão vendo o sangue? Significa que na memória delas, elas sabem exatamente que pessoas pagaram um preço com a sua própria vida e elas estão felizes com isso. Entenda bem, a humanidade aqui, ela não está triste, ela não está vendo aquele sofrimento e triste com aquele sangue. É como a gente está vendo hoje na guerra aí em Israel. Tem muita gente que está feliz da vida de ver israelenses e até brasileiros, pessoas, né, como aqueles 260 jovens que morreram porque estavam numa festa lá,
Independente de ser festa pagã ou não, querido, a pessoa tem liberdade e o direito à vida. Ninguém pode tolir aquelas pessoas dali, chegar lá e fazer aquilo que fizeram com aquelas pessoas ali. Mas você vê hoje pessoas felizes em ver esse tipo de sangue, esse tipo de morte, e ainda fazendo passeatas e manifestações públicas defendendo os assassinos, defendendo aqueles que cometeram abominações. Então você vai ver como pessoas se alegram com essas abominações. Não se assuste com isso, querido. João aqui se admirou, João aqui ficou plenamente admirado com isso. Por quê? Porque provavelmente você também fica admirado com esse tipo de situação. Mas a gente precisa entender que isso vai crescer, isso vai dominar o mundo. O mundo vai ser repleto desse tipo de gente que se alegra com o sangue dos inocentes, mas pelo prazer de saber que ele trabalhou para destruir todos os princípios e diretrizes judaico-cristãs. Então, abominações de sangue dos santos está ligado, porque houve um preço para esse estabelecimento dessas novas regras. E quando fala aqui da terra, a gente precisa entender que é um conjunto de fatores, ou seja, o planeta Terra, toda a humanidade, ela já está permeada, já está com uma linha de pensamento recheada desse tipo de coisa. Repare que a gente já falou aqui que os cristãos eram acusados de ateístas porque não cultuavam os deuses. E os cristãos eram acusados de odiar a humanidade porque não participavam, não tinham comprometimento com a vida social daquela época, porque não tinham cumprimento com a vida social. Então aquilo de que os cristãos eram acusados na época em que Apocalipse foi escrito, na época do Império Romano, é exatamente o que a gente já está revivendo, o que as pessoas estão reacendendo nos tempos dos nossos dias. Eu queria encerrar com a meditação de 1 Coríntios 6, do 9 ao 12. Então eu queria pedir para você ler comigo 1 Coríntios 6, do 9 ao 12. Já marca aí na sua Bíblia, juntamente com esse texto, para você ler Apocalipse 21, do 5 ao 8. Então 1 Coríntios 6, do 9 ao 12, está muito ligado a Apocalipse 21, de 5 a 8. 1 Coríntios 6, de 9 a 12, diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, 3 coisas que Paulo está falando aqui. Primeiro, Paulo está fazendo um relato de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estarão dominando o mundo na época de Apocalipse 17. Por quê? Porque elas não herdaram o reino de Deus. Porque quem tinha que herdar o reino de Deus já foi embora antes. Só que Paulo está falando aqui, olha, se algumas dessas coisas, algum desses itens for tocar no teu coração de que você está praticando isso, lembra que o cristianismo, ele começa, o primeiro passo do cristianismo é o reconhecimento do erro, o reconhecimento do pecado e o pedido de perdão através do arrependimento. Então esse é o primeiro passo, é assim que você entra no tabernáculo. No tabernáculo você já dá de cara, você só pode entrar com a tua oferta, o teu sacrifício. E primeiro precisa haver o sacrifício e o derramamento de sangue. Ninguém pode se tornar cristão simplesmente por uma aceitação ou para querer fazer parte de um grupo. Tem que ter o sacrifício, tem que ter a tua oferta. Como você está entrando no tabernáculo? Como você está entrando na presença de Deus? Qual foi o sacrifício que você fez? Paulo aqui está dizendo, olha, não importa se você fez qualquer uma dessas práticas, mas o versículo 11 de 1 Coríntios 6 está dizendo o quê? Você já foi lavado, você já foi santificado, você já foi justificado. Ou seja, aquilo que você fazia, não faça mais. Aquilo que você praticava, não pratique mais. A ideologia que você seguia, não siga mais. Os prazeres que você seguiu, não sigam mais. E a terceira coisa que Paulo está falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por quê? Exatamente porque a pressão que havia na vida de Paulo, que era a mesma época, a gente está falando dentro do mesmo Império Romano de João, que escreveu o Apocalipse, a gente está falando num curto espaço de tempo,
né, um espaço temporal ali muito pequeno, e João foi contemporâneo, eles viveram na mesma época e nos mesmos lugares, até pisaram quase que os mesmos lugares, Paulo e João. Essa pressão romana, pressão política e ideológica já estava acontecendo e era lei. Adorar ao imperador era lei. Então participar de cultos pagãos era lei, era regra básica para você se tornar um comerciante, para você ficar rico, para você atingir proeminência na sociedade. Isso era a regra básica. Aí Paulo está dizendo, essas coisas podem ser lícitas, essas coisas podem até estar na lei, mas não convém. Por quê? Porque tudo aquilo que a lei está dizendo está em ligação em ser impuro, idólatra, em ser ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Essa é a lei da época. Mas Paulo está dizendo, mas não convém a vocês. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Isso é muito importante. Não se permita dominar pela pressão ideológica desse mundo. Querido, crie, sabe, um simancol, um sistema onde na tua mente vai servir de alerta. Nós temos vídeos aí, querido, correspondente a Gálatas 5, 6, Efésios 6, as cartas de Paulo a Timóteo já estão disponíveis aí no nosso canal, as cartas de João, as 3 cartas de João já estão disponíveis aí no canal para te ajudar a entender esse sistema no mundo que vai fazer pressão. Muitas coisas vão se tornar legais e aí as pessoas vão dizer assim, pode fazer, é lícito, a lei diz que pode. E aí você se lembra de Paulo que escreveu em 1ª carta aos Coríntios capítulo 6. Espera aí, é lícito, mas será que convém? É lícito, mas será que não aponta para todos aqueles itens, aquela relação de itens que está tanto na carta de Paulo aos Coríntios, 1ª carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6, versículos 8, 9 e 10, como também está lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 5. Então, se o que é lícito é ter aquele tipo de prática, então isso não convém para mim. Se o que é lícito é viver aquele tipo de vida, então eu não vou me deixar ser dominado por isso, porque a minha vida é santa e a minha vida tem que ser para Deus e eu preciso deixar Deus viver na minha vida. Se liga nisso, querido, porque algumas coisas vão ser lícitas, algumas coisas vão fazer parte da lei, vai ser lei adorar, vai ser lei colocar a marca para você fazer parte disso. Agora, eu acredito numa igreja que já não estará mais presente lá, mas para isso, querido, essa pressão do mundo, o sistema ideológico já vai acontecer, os cristãos sofrerão, senão a mãe aqui, a grande Babilônia, não teria o sangue na sua boca, escorrendo pelas suas vestes, o sangue dos santos. Significa que santos pagaram a sua vida, mas mantiveram-se firmes no propósito de Deus, porque o pensamento estava na glória. Infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade onde os prazeres desse mundo estão tomando cada vez mais conta do nosso coração, estão se tornando mais importantes do que os prazeres do porvir. Paulo, ele fala, em outros textos, ele vai dizer que a glória deste mundo, querido, não tem como se comparar com a glória da eternidade. E que viver nesse mundo, querido, não tem como comparar a estar em Cristo. E que viver, morrer para Paulo era lucro, porque para ele a maior recompensa era estar na glória e estar com Deus. Tá bom, gente boa? Medita nesses textos aí, leia os textos e te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.